Bom, nós estamos começando hoje nossa nova série de mensagens, Semente para o Futuro. E vocês já sabem, sempre que eu começo uma série nova, a primeira pregação sempre é explicando o que a gente pretende refletir nessa série de mensagens. Como o próprio nome indica, Semente para o Futuro, nós pretendemos colocar em seu coração uma semente que vai germinar bons frutos no futuro. Mas de maneira muito específica, nós estamos falando da semente da palavra de Deus. Por isso que o subtítulo é Textos Bíblicos para 2025. Na verdade, o título seria 5 textos bíblicos para 2025. Por que 5? Porque nós temos 5 domingos em dezembro. Então, cada domingo, nós desejamos colocar no seu coração um texto bíblico diferente. Só que essa série de mensagens, ela é um pouco diferente de todas as outras. Porque nessa série de mensagens de dezembro, nós queremos compartilhar com vocês textos bíblicos que impactaram nossa vida em algum momento. Deus falou de maneira muito profunda e pessoal com nós, e nós nos vimos tocados e direcionados por Deus por meio dessa palavra. Então, 4 dos irmãos da igreja vão compartilhar aqui nos próximos domingos textos bíblicos que foram assim, impactantes para eles em algum momento. E aí é claro que todos nós temos muitos textos. Eu escolhi um texto para falar de um assunto diferente dos outros, para que nós pudéssemos considerar toda essa realidade. Nós vamos viver muitos momentos distintos em 2025, mas em todos eles, a palavra do Senhor estará viva em nossos corações para nos guiar e nos conduzir em boas decisões. E é isso que nós queremos, depositar no seu coração boas palavras, para que em algum momento de 2025 você diga: Senhor, eu também quero viver essa experiência. Eu também desejo que a sua palavra fale ao meu coração aquilo que ela fez e falou no coração do meu irmão. Porque afinal de contas é a palavra do Senhor para o seu povo, e nós acreditamos que ela fala com todas as pessoas. Então, em todos os domingos, nós vamos ouvir uma palavra que foi impactante para alguém, e hoje vocês vão ouvir uma palavra que foi impactante para mim em um momento muito específico de minha vida. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, é o texto que me impactou demais. E para mim esta passagem chega a ser até emocionante. Então, antes de explicar, eu preciso apresentar para vocês o contexto em que essas palavras foram ditas e depois chegar lá no texto para você entender por que eu fui profundamente impactado por esta palavra. Bom, o texto que eu quero ler com vocês, ele está envolto numa situação muito constrangedora. Apesar de ser uma situação muito constrangedora, infelizmente, essa é uma situação muito comum na vida de todo ministro que foi chamado e que trabalha no Evangelho. Qual que é a situação constrangedora? Quando as coisas saem do nosso controle, geralmente algumas pessoas usam isso que deu errado para dizer que nós não somos íntegros ou homens de Deus. E essa mesma situação aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo colocou um projeto, estabeleceu visitar os irmãos, mas as coisas não aconteceram como Paulo queria. E como as coisas não aconteceram como ele queria, houveram reações diferentes por parte dos irmãos sobre o fracasso de Paulo. De um lado, algumas pessoas passaram a suspeitar de Paulo. Será que ele é realmente um homem de Deus? Será que as coisas não deram errado porque Deus está nos mostrando que ele é um falso profeta? Isso você consegue imaginar como é constrangedor para um pastor? Depois de dar a sua vida pelo trabalho da igreja, as pessoas passarem a suspeitar de você porque algumas coisas estão dando errado? E foi isso que eles fizeram. Mas nem todo mundo leu aqueles sinais como sendo um fracasso do céu. Algumas pessoas olharam aquilo e perceberam que aquilo era uma prova de que Paulo era um homem sério. Porque apesar das coisas estarem dando errado, apesar das coisas terem dado errado, Paulo se manteve íntegro no seu compromisso de seguir com o Evangelho.
Bom, essa é a situação. As coisas deram errado, duas maneiras diferentes de interpretar aquilo que está dando errado. A maneira negativa e a maneira positiva. Apesar de todo esse sofrimento, Paulo segue no seu ministério e agora Paulo precisa lidar com isso, lidar com a dura realidade de ter que interpretar positivo e negativamente o seu fracasso. Eu queria colocar um comentário onde o autor coloca um ponto para nós, que é um ponto esclarecedor sobre isso. Paulo dedica grande parte de 2 Coríntios para defender a integridade de seu ministério, começando com explicações sobre por que ele não foi até eles como planejado. As coisas deram errado para Paulo, ele não conseguiu ir até eles, mas aquilo não era uma punição divina. Deus não estava punindo Paulo. Diferente do que algumas pessoas em Corinto estavam dizendo, Paulo tinha um ministério íntegro. E é isso que ele vai começar a apresentar para a gente no capítulo 7. Ele apresenta as causas dele não ter conseguido ir até a igreja de Corinto, apresentando a sua justificativa e o cenário de como ele ficou porque ele não conseguiu ir até a igreja. Eu começo então explicando o versículo 5. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Bom, a gente sabe que Paulo visitou a Macedônia pela primeira vez na sua segunda viagem missionária. A Macedônia foi um lugar importante no ministério de Paulo. Quando ele esteve na segunda viagem missionária, por exemplo, ele até chega a falar de maneira carinhosa sobre os irmãos da Macedônia. No capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo fala sobre como esses irmãos contribuíram de maneira significativa com o ministério deles. Então, os irmãos da Macedônia são pessoas muito queridas. As memórias da Macedônia são memórias boas. No entanto, o versículo de número 5 diz que esta vez em que ele estava na Macedônia, as coisas não foram tão boas. Nós percebemos aqui que Paulo usa duas expressões diferentes para falar como foi a viagem. Você consegue me dizer como foi essa viagem? Primeira expressão, nenhum descanso. Segunda expressão, conflitos de todos os lados, e ele ainda especifica os tipos de conflitos, com batalhas externas e temores internos. A Macedônia é um lugar querido, de pessoas queridas, mas nessa ocasião ele não teve nenhum descanso e passou por muitos conflitos. Deixa eu explicar o que significa cada uma dessas expressões. Primeiro, o que significa não ter nenhum descanso? A palavra aqui, descanso, não está relacionado a uma carga de trabalho árdua, do tipo, olha, eu tive que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, aí não tive tempo nem de visitar vocês. Não é esse o sentido. A palavra descanso aqui está relacionado à maneira como ele se viu incomodado de não conseguir ir até a igreja, e por causa deste incômodo de não conseguir ir até a igreja, ele não conseguiu descansar. Sabe quando você tem uma decisão ou alguma coisa na sua cabeça que você deita na cama e não consegue dormir? Aqui fica como um besouro no soeiro. Você, meu Deus, isso não sai da minha cabeça. É assim que Paulo está. Ele havia enviado Tito para ver como a igreja estava. Primeiro ele enviou Timóteo para ver como a igreja estava. A igreja não estava bem. Ele enviou uma carta muito severa para a igreja, para corrigir a igreja. E agora o que ele está esperando? Tito com informação sobre o que aconteceu. Quando os irmãos leram minha carta, qual foi a reação deles? Eles tomaram vergonha na cara ou eu joguei fogo no parquinho? Está todo mundo querendo me ver, mas para arrancar o meu couro. É isso que deixa ele preocupado. Ele não sabe qual foi a reação da igreja. Ele não sabe se a igreja reagiu de maneira positiva ou de maneira negativa. Isso causou nele um estresse emocional. Porque nós estamos falando de um pastor extremamente preocupado com a sua igreja,
que quer saber como eles reagiram àquelas advertências pastorais. Como ele não tem essa resposta, isso deixou Paulo muito fragilizado e sem conseguir descansar. Isso é uma coisa que o afetou significativamente. Além de não conseguir descansar, porque ele não sabe qual foi a reação dos irmãos, ele ainda diz que lidou com muitos conflitos. Que tipo de conflitos são esses? Eu coloco mais um comentário, porque ele resume bem o sentido pretendido aqui por Paulo. Os conflitos externos e os medos internos, em vez de tentarem definir de forma precisa os tipos de problemas que Paulo enfrentou, são uma maneira de indicar que suas dificuldades foram significativas e variadas. Essa descrição de ter passado por batalhas e temores e relacionar isso de maneira externa e interna é usado para expressar o quanto Paulo estava vivendo um momento difícil em seu ministério. Ele não tem notícia dos irmãos e ele ainda está tendo que lidar com um monte de coisas que fugiram do seu controle. Dias extremamente cansativos e desgastantes. Mas sabe o que é engraçado nessa história? É que a história de Paulo na Macedônia, ela tem uma reviravolta. Até este momento nós estamos vendo um homem fragilizado e cansado. Mas de repente, isso é impressionante, de repente, o cenário de Paulo muda de maneira drástica. Observe comigo o versículo 6. E como o versículo 6, que é o versículo-chave dessa minha pregação, muda todo este cenário que eu estou descrevendo a vocês. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. O texto base da pregação de hoje, Sementes para o Futuro, é o versículo 6. Depois de falar sobre todo o sofrimento que ele passa, Paulo diz: Deus que conforta os desanimados. Deixa eu te fazer duas perguntas aqui, para a gente tentar entender o que Paulo está dizendo. Quem é que ficou desanimado? Paulo. Como que Deus encorajou Paulo? Com a chegada de Tito. Isso é significativo demais. Primeiro, o que é este desânimo? Este desânimo diz respeito a uma condição do espírito da pessoa que fica profundamente abatido por causa de uma dificuldade. Quando você tem uma dificuldade que você fica assim, nossa, eu estou sem força para reagir. Isso é o desânimo. Os problemas de Paulo na Macedônia foram tão intensos que ele ficou como? Desanimado. O espírito dele está sem força para agir. Mas este Paulo desanimado é encorajado por Deus. O que significa a palavra encorajamento? Significa estimular alguém a agir. Uma pessoa que está desanimada vai ser animada pelo Senhor com a chegada de Tito. Se o espírito dele estava abatido, se ele estava desanimado, Deus decide encorajar a Paulo. Paulo vai conseguir ânimo para seguir as suas atividades. Paulo vai conseguir força para conseguir continuar com as suas tarefas. Como ele fez isso? Deus foi quem fez isso sobre Paulo. Isso é muito maravilhoso, porque o desânimo, ele tem esse efeito sobre nossas vidas. O desânimo, às vezes, nos deixa sem reação. Você precisa fazer alguma coisa. Preciso, mas não dou conta. O meu espírito está profundamente abatido. Os problemas tiraram a minha força vital e eu não sei nem como reagir. Mas Deus que consola os abatidos. Mas Deus que fortalece os cansados. Ele faz um trabalho extraordinário que é complementado o que Deus está fazendo com o versículo de número 7. O versículo de número 7 explica como é que Deus encoraja Paulo com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês, quando ele nos contou quanto desejam me ver
quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim. Fiquei muito feliz. Deus encorajou Paulo, mas não foi simplesmente com a presença de Tito. Deus encorajou Paulo de outra maneira. Quando Tito chegou, que Tito apresentou o relatório para a igreja, Paulo, esse é o relatório do que está acontecendo. Paulo ficou encorajado. E sabe por que Paulo ficou encorajado? Porque Paulo não estava vendo, mas Deus estava cuidando de tudo. Você lembra que ele estava preocupado exatamente com a condição da igreja? O que vai acontecer com a igreja? Ele está profundamente preocupado, mas enquanto ele está preocupado, Deus estava trabalhando em todas as circunstâncias. E este que é um ponto maravilhoso nessa história. Às vezes nós só conseguimos ficar preocupados, mas Deus sempre está trabalhando de uma forma extraordinária. Paulo não está vendo, mas quando Tito contou tudo o que aconteceu, ele ficou extremamente encorajado. Tudo isso aconteceu, Tito, quando a carta foi lida? Sim. Você estava preocupado com a igreja, mas Deus, que é Senhor da igreja, estava cuidando da igreja. E porque Deus estava cuidando da igreja, tudo deu certo. Houve uma profunda mudança na motivação daqueles irmãos. Lembra que no começo, eu disse a vocês que alguns deles estavam olhando a situação de Paulo e dizendo: será que ele é mesmo homem de Deus? As coisas estão dando errado. Será que não é um sinal do céu de que ele não é um homem íntegro? Quando os irmãos ouviram a carta de Paulo, leram a carta de Paulo, eles não suspeitaram mais e nem duvidaram mais de Paulo. O sentimento agora foi de quê? De saudade. Então quer dizer que Paulo queria estar aqui e não pôde vir? Nossa, ele gosta mesmo da gente, né? Quando ele vir, eu vou dar um abraço forte em Paulo. Segundo, aqueles irmãos querem revê-lo. Eles agora entendem as circunstâncias que os separaram e querem ver Paulo. Eles não estão mais interpretando aqueles fracassos como um sinal negativo contra Paulo. Eles agora estão preocupados. Nossa, então foi essa a causa dele não ter vindo. Nosso irmão Paulo precisa de nossas orações. Além disso, eles leram a carta de Paulo e decidiram obedecer tudo aquilo que Paulo disse a eles. E veja, nos próximos versículos que nós lemos na leitura pública, Paulo escreveu uma carta muito severa. Eles ouviram aquela bronca e disseram: é verdade, o nosso pastor está falando, então vamos obedecer. Você percebe que milagre extraordinário? Uma igreja que suspeita do seu pastor, uma igreja que está em conflito com o seu pastor, muda drasticamente o cenário. E agora essa igreja está com saudade do seu pastor, preocupada com o seu pastor e decidida em obedecer o ensino do seu pastor. Deus está mudando a história sem que Paulo esteja vendo aquilo que o Senhor está fazendo. E o que mexe comigo nesse texto foi o versículo 6. A maneira como Deus nos traz mensagens daquilo que Ele está fazendo sem que a gente seja feito. Às vezes nós estamos olhando só coisas ruins, quando de repente Deus envia Tito. E Tito é um consolo de Deus para as nossas vidas. Tito nos conta coisas que a gente não está vendo e a gente diz: nossa, mas Deus estava cuidando de mim esse tempo todo e eu não estava vendo. E essa é uma história marcante para mim, porque em muitos momentos da minha vida, sem conseguir ver o que estava acontecendo, Deus me consolou várias vezes com a chegada de Tito, que abriu os meus olhos para aquilo que o Senhor estava fazendo ao meu favor e em favor da sua igreja. Com base nisso, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto é um texto que nos desafia hoje a seguirmos a palavra do Senhor. Primeira aplicação. Cristãos não deveriam usar a percepção espiritual para julgar outras pessoas. O que é essa tal de percepção espiritual que eu coloquei ali entre aspas?
Percepção espiritual é a maneira como às vezes as pessoas querem interpretar as coisas. Por exemplo, os irmãos que não gostavam de Paulo, como é que eles interpretaram aquilo? Paulo é homem de Deus, coisa nenhuma. Ele não é um homem sério. Os irmãos que gostavam de Paulo, como é que interpretaram isso? Não, Paulo é homem de Deus. Apesar dos obstáculos, ele está aí cuidando da igreja de Cristo. Percebem? Isso que é percepção espiritual. A maneira como nós queremos enxergar as coisas. O problema é que a nossa percepção espiritual é a nossa maneira de ver as coisas. Nem sempre revela o que é a realidade. E este é um problema significativo, principalmente quando trata da vida dos outros. Porque da nossa vida, a percepção espiritual sempre é positiva. Está vendo? Isso está acontecendo comigo porque eu sou crente, serve fiel. O diabo está furioso contra a minha vida. Está me perseguindo. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora, quando é na vida dos outros, geralmente a percepção é ruim. Isso aí está acontecendo para Deus mostrar para a gente que não é homem de Deus. Para a gente mostrar que é furada. Então a nossa percepção espiritual para os outros é rigorosa. Para nós ela é mais branda. Isso gera problemas inestimáveis dentro da igreja. Porque você pode estar interpretando a vida do seu irmão com os seus olhos tendenciosos. Você pode estar espalhando fake news sobre a vida do seu irmão. Tá vendo? Ficou doente de novo. Sabe por que ficou doente de novo? Aí a sua explicação parece ser uma revelação que sim, o próprio Deus trouxe para você. Mas não, é só a sua percepção que você chama de espiritual. Que na verdade pode ser negativa ou positiva dependendo da pessoa. A gente vê isso acontecendo de maneira mais diversa. Deixa eu citar aqui um exemplo bem prático. 2 pastores reais. Um pastor extremamente odiado pelas pessoas. O que esse pastor cometeu? Adultério. E as pessoas lixaram moralmente esse pastor. Falaram contra ele de todos os aspectos. O outro pastor, muito querido pelas pessoas. O que é que esse pastor fez? Cometeu adultério. Qual foi a reação das pessoas? Vamos orar por ele, para Deus restaurar a família. Para Deus ajudar o homem de Deus. Falei, calma aí, tem alguma coisa errada. Em um a gente lixa e o outro a gente ora? Calma aí, como é que é isso? Como é que a gente pode lidar de maneira diferente com a mesma situação? Não, porque um a gente gostava, o outro a gente não gosta. Então quem a gente gosta, a gente espiritualiza. Foi o diabo que se levantou contra o homem de Deus, mas Deus vai levantar ele de volta. Quando a gente gosta, a gente dá uma levantada. Agora, quando a gente não gosta, você nunca me enganou. Nunca me enganou. O pecado está aparecendo só para mostrar o que eu já sabia. Você está vendo o problemão? Não faça isso com absolutamente ninguém de sua igreja local. Não tente ler os sinais de maneira espiritual, porque você pode estar apenas favorecendo uma visão tendenciosa. Aquilo que você gosta ou aquilo que você não gosta. Segunda aplicação. Todo aquele que decide seguir no ministério precisa lidar com a ambiguidade emocional. Bom, eu, apesar de estar falando para uma igreja, eu preciso falar sobre essa aplicação, porque ela é uma aplicação interessante para você que algum dia vai decidir seguir pelo ministério. Pastor, o que é essa tal de ambiguidade emocional? Quando nós estamos servindo no ministério, há 2 tipos de sentimento que fazem parte do ministério. Primeiro, alegria. Segundo, tristeza. O ministério não é só alegria e o ministério não é só tristeza. E essa oscilação é muito comum. Num dia nós estamos extremamente alegres, no outro nós estamos extremamente tristes. Às vezes, tudo dá certo. Às vezes nós marcamos uma reunião de oração, Deus cura, os irmãos vêm, o negócio acontece soberanamente. Às vezes nós marcamos a reunião de oração, nem irmão para abrir igreja aparece.
Às vezes as coisas dão muito certo. Você vem para o culto, está todo mundo aí, um nível espiritual maravilhoso, irmão dão glória, aleluia. As outras vezes, os que estão tão cansados que eles estão dormindo, dizendo, rapaz, esse pastor tem uma palavra tão boa que dá até vontade de dormir. Deitado eternamente em berço esplêndido. Que maravilha essa igreja. Da hora que entrei até o final foi um sono profundo. É assim, gente. Alegria e tristeza. E por que é importante saber isso? Porque apesar disso não ser normal e comum, faz parte da vida ministerial. Se nós fôssemos tirar só as fotos dos dias de alegria, parecia que tudo sempre dá certo. Mas nós precisamos tirar as duas fotos. A foto do dia que as coisas estão indo bem e a foto do dia das coisas estão indo muito mal. Porque vida ministerial é isso. Igreja é isso. E eu preciso de esclarecer isso para você não vir com as suas compreensões equivocadas. Ah, eu achei que ia fazer parte de uma igreja, ia viver só alegrias. Nem no seu casamento você vive só alegria. Com o homem da sua vida, com a mulher da sua vida. Imagine uma igreja local com pessoas de aspectos culturais mais diferentes. Com compreensões da realidade mais diferente. Nós vivemos dias alegres? Muitos. Mas tem dia que os nossos espinhos se tocam. E a gente se ofende com o testemunho. A gente se ofende com a presença do irmão. A gente se ofende com a ausência do irmão. A gente se ofende com tudo. E isso é uma coisa que faz parte da igreja local. Seguir no ministério é ter que sorrir com momentos alegres e chorar com momentos tristes. Esses dois momentos fazem parte da vida ministerial e é importante você saber disso. Terceira aplicação. Um pastor pode ficar frágil e vulnerável quando as coisas na igreja local não estão bem. Isso aqui eu preciso confessar a vocês a partir de uma experiência pessoal e de conversa com muitos amigos pastores. Pastores são pessoas super sensíveis. O pastor que está comprometido com uma igreja local, ele se afeta quando as coisas não estão bem. Ele se afeta quando a evangelização não dá certo. Ele chora quando as pessoas fazem complô contra a igreja. Outras pessoas não sentem isso. Elas criam fofocas, contendas, divisões, e quando não dá mais, o que elas fazem? Saem da igreja. Vão para outra igreja e levam um discurso de vítima. Não, eu saí da igreja porque lá estava insuportável. Mas a história nunca chega junto. A história de como a pessoa fez fofoca, intrigas, contendas e divisões. O pastor é uma pessoa enviada por Deus para a igreja que sofre. Ele sofre quando os irmãos acham que ele é o inimigo da igreja. Ele sofre quando os irmãos não compreendem que ele está aqui para ajudar a igreja. E a carga emocional pastoral é muito grande. Quase todas as semanas eu sou abatido por alguma coisa. Porque eu sofro com a igreja. Ele sofre com quem está doente. Ele sofre com quem está ausente. Ele sorri com quem está bem. Ele sorri com o casamento que foi restaurado. Ele sorri com a vitória pessoal. E essa é a diferença entre uma comunidade saudável e uma não saudável. Uma comunidade saudável, há conexões muito profundas entre as pessoas. Se nós estamos em intrigas, está todo mundo mal. Não tem como ficar postando fotos alegres. Porque todos nós fomos afetados de maneira significativa pela tristeza. Nós não compartilhamos emoções distintas. Nós compartilhamos a mesma emoção de sermos parte de uma comunidade. E às vezes o pastor é a pessoa quem mais sente isso. Quem mais sente as rejeições. Quem mais sente as caras feias. Quem mais sente as indiretas? E você já parou para pensar como isso é constrangedor? Você ser profundamente odiado por uma pessoa e ter que continuar aqui tentando fazer o bem para essa pessoa? Isso é um ministério pastoral e isso é uma igreja local. Portanto, o desafio pastoral e o desafio para a nossa igreja local é ter que lidar com isso. Nós não podemos nos desconectar da igreja. Ah, já que eu vou sair, vou botar fogo no parquinho primeiro e eu saio depois. Aí sai contando história para todo mundo.
ruma confusão com todo mundo, cria uma contenda terrível e sai, levando um discurso de vítima. Eu saí daquela igreja por causa disso, daquilo, e a igreja fica um extremo caos e um problema terrível. Às vezes essas pessoas não sofrem, mas os pastores sofrem. São muitas as ocasiões em que eu choro com Deus e falo: Senhor, como que a sua igreja pode ser restaurada? Eu não consigo competir com fofoqueiros. Eu não consigo competir com tendenciosos ao conflito e à beligerância. Como que a tua igreja pode ser restaurada? Porque, infelizmente, nós somos muito influenciáveis. Muito. Se chegar alguém na igreja local falando mal do pastor, mesmo que a pessoa não tenha uma moral de vida, a gente compra o discurso. Mesmo que não tenham provas. Porque às vezes o que nós estávamos procurando era isso. Um motivo para odiar alguém. Um motivo para não gostar de alguém. Então eu preciso compartilhar com vocês que a vida ministerial é marcada por essas dores intensas, porque a vida comunitária tem isso. Pessoas que machucam e são machucadas. Mas aqui entra a quarta aplicação. A vulnerabilidade pode deixar um pastor desanimado. Esse é um ponto importante da minha pregação, porque a quantidade de pastores que abandonam o ministério é uma quantidade muito alta. Muito alta. Pastores que simplesmente dizem: olha, não vou continuar com o ministério porque eu estou sobrecarregado. Eu estou desanimado. O desânimo é quando você não consegue fazer mais nada. Por exemplo, nós estamos no mês de dezembro. Nós temos que planejar para a nossa igreja local 2025. O desânimo me faz olhar para o projeto e dizer: eu não vou planejar nada. Deixa tocar do jeito que está. Pastor, não quero saber de problema nenhum. Deixa o cano estourar e a goteira ficar aí até o dia que alguém arrumar. O desânimo nos deixa sem ação. Até o ponto de que você fica tão vulnerável que diz: olha, parece que isso aqui não vai ter volta. Eu tenho duas opções. Ou eu saio para me curar, ou esses irmãos que comeram a carne agora vão ter que roer o osso. E é claro que isso não é uma relação saudável. Mas eu queria explicar isso para vocês, porque o que causa o desânimo no pastor está relacionado a esses conflitos pessoais. Muitas das nossas decepções e desânimos estão relacionadas à maneira como somos tratados por pessoas. E o texto de Hebreus vem a calhar aqui. Hebreus 13:17 fala sobre isso. Dê alegria para que os seus líderes trabalhem com alegria e não com tristeza. Porque o desânimo às vezes faz parte da vida ministerial. Paulo dedicou boa parte do ministério dele para a igreja de Corinto. E como consequência o que ele teve foi suspeita e dúvida. Será que você é homem de Deus mesmo? Será que você foi mesmo enviado pelo Senhor? Isso faz com que muitas pessoas desanimem. Agora, numa esfera menor, isso também faz com que lideranças locais desanimem. Quando chega o mês de dezembro, alguns líderes locais estão dizendo: pastor, ainda bem que chegou dezembro. Eu estava esperando chegar só para te entregar o seu BO e dizer: agora segue só. Eu não vou fazer mais nada. O desânimo tomou conta da minha vida. Quantas vezes eu tentei fazer o bem para esse pessoal, mas é uns filhos ingratos. O que eu recebi, pastor? Perseguição, calúnia, difamação. Toma aí sua liderança. Procure outra pessoa. Com que frequência você acha que isso acontece? Com muita frequência. É o desânimo. O desânimo é uma característica, mas em face ao desânimo, eu queria colocar a quinta aplicação, porque ela é uma resposta a esse desânimo que muitos de nós lidam ou estão lidando. Todo cristão, em algum momento da sua vida, vai precisar ser encorajado. Irmãos, pastores precisam ser encorajados. Líderes precisam ser encorajados. Cristãos precisam ser encorajados. Mas sabe o que é mais maravilhoso em tudo? É Deus quem encoraja cada um de nós. E sabe o que é mais belo em tudo?
Deus usa pessoas para nos encorajar. Porque isso cria uma conexão muito forte entre nós. Quando eu estou desanimado, eu chego diante de Deus e digo: olha, o desânimo assola a minha vida. Se o Senhor não me fortalecer, eu não consigo continuar. E Deus faz o quê? Ele encoraja o desanimado. Ele coloca em nossa vida pessoas que dizem: olha, você não está vendo, mas Deus está fazendo coisas grandiosas. Desiste não. Você fala: pastor, eu ouvi uma palavra que aqueceu meu coração. Isso é uma experiência cristã comum. O irmão estava desanimado, querendo entregar. Alguém chegou e deu um feedback. Nossa, aquele dia que você orou por mim, eu estava realmente procurando uma resposta de Deus. Você foi usado por Deus. Aí a pessoa fala: nossa, eu estava precisando disso, um título na minha vida. Alguém que me desse encorajamento. Eu queria deixar isso muito claro para você. O encorajamento que você procura vem de Deus. Mas Ele vai usar as pessoas. Sabe por que isso é importante? Porque às vezes a nossa expectativa está no lugar errado. Pastor, eu preciso ser encorajado. Me conte aí os benefícios que há. Irmão, é melhor você desistir. Porque tem muito mais tristeza que alegria. Não, pastor, deve ter algum benefício. Cesta de Natal, vocês dão cesta de Natal para os líderes? Não, não dá. 13ª e férias? Também não. Bombonzinho, vocês dão bombonzinho? Até hoje não. Ai, pastor, como é que você quer me animar? Não, não sou eu que animo você. O ânimo que nós estamos procurando vai vir de Deus. Deus é que vai abrir os nossos olhos para aquilo que Ele está fazendo. Deus que vai nos dar a percepção que nós estamos procurando para seguir no ministério. Deus. E para isso, Ele vai usar pessoas. Todo cristão precisa ser encorajado. Como você está hoje? Você está precisando ser encorajado por Deus? Você já pensou em desistir essa semana e chutar tudo para o alto? Mas o que você está esperando de encorajamento? O seu nome ser publicado no Diário Oficial? O que você está esperando de encorajamento? Uma estátua na porta da igreja com seu nome? Porque se você tiver, você vai se frustrar ainda mais. O que nós devemos esperar como encorajamento então, pastor? Deus encoraja os desanimados. Como Ele vai fazer isso? Eu não sei, mas eu tenho certeza que Ele encoraja os desanimados. Então você deve depositar a sua esperança no Senhor. Se nós estamos às portas de 2025, se o desânimo toma conta do seu coração, a resposta certa está no Senhor. Não desista de sua vida e nem do seu ministério. Confie ao Senhor a sua vida e o seu ministério. Peça a Ele a força que você precisa para continuar. Porque pessoas para desacreditar de você, para falar mal de você, tem aos montes. Mas o único que pode mudar significativamente a sua vida é Deus. E mesmo que você não esteja vendo, Ele está trabalhando pelo bem da sua vida, da sua alma e da sua igreja local. Então nós não devemos desistir por causa disso. Nós devemos confiar nele. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu preciso ser encorajado. Sexta aplicação. Cada pessoa precisa decidir que tipo de impacto ela quer causar nos outros. Qual a diferença, por exemplo, entre Tito e os opositores de Paulo? Tito trouxe uma informação que alegrou Paulo, que trouxe ânimo para Paulo. Os opositores olharam para Paulo e diziam: esse aí não sabe nem falar. Paulo é fraquinho demais. Quando você vê ele pessoalmente, você diz: esse é o homem que estava escrevendo aquelas cartas? Nossa, mas nem parece ser um apóstolo, nem tem cara de apóstolo. E a vida é assim, gente. Em algum momento você vai precisar decidir que tipo de impacto você quer causar na vida das pessoas. Você
vai ser consolo de Deus para a vida de alguém, ou você vai ser tristeza diabólica na vida de alguém. Nós conseguimos causar qualquer um desses impactos. Eu posso dar uma palavra para você tão ruim que você sai daqui triste e decepcionado e diz: rapaz, eu já estava ruim. Depois de ter ouvido aquele conselho, eu fiquei pior. Eu não sei nem como é que segue minha vida agora. Não sei o que eu faço mais. Eu achei que eu não prestava, agora eu tenho certeza, eu não valo nada. Você fala: nossa, o que aconteceu? Não, o irmão falou uma coisa lá que foi pesada demais. Estou chateado, ofendido, magoado. É possível acontecer isso? Sim, é possível. Por isso que o silêncio é chamado de poético. Você sabe por que o silêncio é chamado de poético? Porque se você não tem nada para acrescentar, o silêncio não subtrai. Se você ficar calado, você não tira nada de ninguém. Você não tira a alegria, você não tira a esperança. Mas se existem pessoas que são poetas em silêncio, também existem pessoas que são consolo de Deus quando abrem a boca. Pessoas que quando falam, o nosso coração é profundamente aquecido por elas. Eu e a querida irmã Simar completamos este ano 18 anos de casado. E nós vivemos nos últimos 2 anos dias muito difíceis. Nosso filho com autismo, 5 dias de terapia por semana, uma sobrecarga terrível, um desgaste emocional intenso, ter que lidar com uma criança autista, se adaptar à criança autista, e nós vivemos dias difíceis. O meu irmão olhou para mim e disse: mano, o que aconteceu com você? Você é um idoso no corpo de um idoso. Você está com a cara assim, abatida. Eu falo: mano, a carga está pesada. Mas, dia 18, quando nós completamos, 18 de novembro, quando nós completamos 18 anos de casado, um casal querido da igreja disse: pastor, nós podemos fazer um jantar especial para vocês comemorarem 18 anos de casamento. Você entende o que é Tito? É uma pessoa que tem uma mensagem de Deus que muda a sua vida. As coisas estão difíceis, mas Deus está trabalhando e fazendo grandes coisas. Os dias são difíceis, mas Deus está no controle de todas as coisas. E é por isso que Tito é tão importante para nós, porque são pessoas que nos marcam de maneira positiva. Em contrapartida, nem todo mundo quer ser como Tito. Outras pessoas podem simplesmente olhar o que esse casal fez e dizer: pastor, eu não gostei. Você não gostou do quê, irmão? Eu não gostei de vocês não terem me chamado. Irmão, mas que pensamento diabólico é esse? Uma pessoa fez uma coisa para homenagear 18 anos de casado. O que você quer meter a sua colher no meu casamento? Vá fazer os seus 18 anos. Vá comemorar do seu jeito. Deixa eu comer o meu pudim, vai. Aquele dia de alegria pode ter se tornado um dia de extrema tristeza, porque alguém não soube usar as palavras. A pergunta é: que tipo de pessoa você está sendo para outros? Que tipo de impacto você causa na sua igreja local? Os irmãos da sua igreja local, quando terminam de conversar com você, eles saem mais animados? Eles saem mais encorajados porque você é uma resposta de Deus para eles? Os irmãos da igreja local nem gostam de sentar perto de você porque você só deixa todo mundo para baixo. Culto maravilhoso, celebração da ceia, senta do lado do irmão: esse culto aí foi só indireta para um, indireta para outro. Eu nem sei se eu volto aqui mais. E você que foi tocado por Deus aí, será que eu volto também? Não sei. Você percebe? A alegria que estava no seu coração foi substituída por um rancor que não existia. Por um BO que não tem nada a ver com você. Esse é um problema muito sério. Que tipo de pessoa você quer ser para os outros? Dia 3 de janeiro, eu completo 15 anos como pastor de igreja local. 3 de janeiro de 2025. 15 anos.
E nesses 15 anos, o que não me impediram de desistir foi porque Deus sempre me animou com a chegada de Tito. Quantas pessoas marcaram minha vida ao longo desses 15 anos? Muitas pessoas. Muitas pessoas com conselhos, com orações, com palavra de ânimo que você diz, eu não estava conseguindo ver, mas Deus me mostrou que Ele estava trabalhando sem que eu estivesse vendo. 7ª aplicação. Assim como a tristeza é contagiante, o encorajamento também é. Isso é maravilhoso, porque nesse texto, o encorajamento, ele é um sentimento contagiante. Tito pegou uma carta, foi até a igreja de Coríntios dizendo, o que vai acontecer quando eu chegar lá? Os irmãos estão com uma bronca de Paulo. A briga está ferrenha. O pessoal assim, soltou os cachorros em Paulo. E ele me mandou levar uma carta mais braba ainda. O que vai acontecer quando eu chegar lá? Quando o Tito leu a carta, os irmãos começaram a chorar. Os irmãos, rapaz, então é isso. Deus agiu de maneira profunda. Tito ficou como? Contagiado com aquilo. Quando ele chegou até Paulo, como você acha que ele leu o relato? Paulo, tá ruim, mas tá bom. Como assim? Tá ruim, mas tá bom. Não, ele deu um relato tão animado que aquilo foi contagiante. É isso que é maravilhoso no encorajamento. O encorajamento, ele é contagiante. A pessoa traz algo de Deus para você, ela está tão contagiada com aquilo que aquilo te contagia. É como rir. É um teste social que foi feito, uma pessoa fica em pé na parada, e ele pega o seu celular e começa a rir. E fica alguns minutos rindo, e as câmeras filmando, todo mundo começa a rir junto. Porque a alegria é contagiante. A tristeza também. Quando você vai no sepultamento, você chega, vê alguém chorando, fala, realmente é difícil a morte. E você fica profundamente abatido, chora, se emociona. Existem sentimentos que são contagiantes. O encorajamento é um sentimento que contagia. E por que eu preciso dizer isso a você? Porque se você acha que vai encorajar alguém com a sua depressão e com o seu pessimismo, você não vai. Olha, eu vou te contar, mas é para a gente orar. Nossa, não vai encorajar ninguém com isso. O encorajamento é visto em quem está contando a história. Você fala, rapaz, mas que alegria é essa? Que felicidade é essa? Que empolgação é essa? Isso acaba sendo transmitido para nós. Isso que nós precisamos aprender. Se você vai encorajar alguém, você precisa primeiro ter sido impactado por aquela mensagem. Porque se você acha que vai encorajar as pessoas dando bronca nelas, você não vai. Pastor, preciso ter uma bronca boa para poder ser encorajado. Bronca às vezes só serve para arrumar confusão. Se dá bronca no irmão, ele fica chateado. Pastor, nem veio me ouvir, estou num BO terrível, estava no hospital. Ô, irmão, eu não sabia que você estava no hospital. Então devia ter perguntado antes de ter dado a bronca, né? Quem é que se encoraja com a bronca? Ninguém. Mas uma palavra de ânimo que vem de Deus, que anima o nosso coração, com certeza vai animar o coração de outra pessoa. Então isso aqui é importante para você, porque a mensagem de Deus que você tem que colocar no coração de alguém, primeiro, alegrou a sua vida. Se isso não alegrou a sua vida, isso não é encorajamento do céu. Se isso não te deixou confiante sobre o cuidado do Senhor, isso não é encorajamento do céu. É a sua opinião. E opinião pode variar de pessoa para pessoa. Alguém pode vir aqui ter uma opinião dizendo que está tudo muito bem, outro pode ter uma opinião dizendo que está tudo muito mal, outro pode ter uma opinião dizendo que está mais ou menos. O encorajamento vem do Senhor. Deus te deu uma mensagem que alegrou o seu coração. E essa mensagem vai alegrar o coração de quem ouve aquilo que está sendo dito. Última aplicação e eu encerro orando por você. Nossas preocupações não são mais intensas do que aquilo que Deus está fazendo. Qual é
o ponto-chave final desta pregação. Às vezes nós estamos desanimados porque tudo está dando errado. E para piorar, além das coisas estarem dando errado, ainda tem gente que está espiritualizando o nosso fracasso. Sabe o que está dando errado? Porque você fez isso. Sabe o que está dando errado? Porque você fez aquilo. As coisas que já estavam ruins ficaram piores. E você fica como? Desanimado, profundamente abatido. Porque além de ter que lidar com os seus problemas, você ainda tem que lidar com os olhares estranhos daqueles que querem dar a opinião deles sobre sua vida. Por isso que o encorajamento é tão importante. O encorajamento nos mostra que a nossa vida não se resume ao fracasso de hoje. Lembra que agora há pouco eu falei para vocês a dificuldade que é criar um filho autista? A minha vida não se resume a isso. Se alguém perguntar como é que foi o seu 2024, o meu 2024 foi maravilhoso. Apesar de todo o cansaço, foi. Porque eu só contei para você um pedaço do meu ano. Mas o meu ano não se resume com as minhas frustrações e com os meus problemas. De janeiro a dezembro eu posso contar com muita segurança, o Senhor cuidou de mim cada um dos dias da minha vida. E é isso que o encorajamento faz pela gente. Como é que vai ser 2025? Nossa, eu acho que vai ser ruim, hein? Diz que está vindo uma pandemia nova aí, vai matar um tanto de gente. A economia, diz que nós vamos ter que comer de novo sardinha, o negócio vai... Você fica como? Não, rapaz, vai ser ruim mesmo, né? Aí você chega perto de alguém que tem uma mensagem de Deus. E aí, como é que vai ser 2025? Vai ser incrível. Por que você acha que vai ser incrível? Porque do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, as misericórdias do Senhor vão se renovar todos os dias pela nossa vida. É mesmo, né? Quer dizer que vão ter coisas boas? Vai ter coisas muito boas. As nossas preocupações não são maiores do que aquilo que Deus está fazendo por nós. Às vezes nós só conseguimos ficar preocupados e não conseguimos fazer absolutamente nada. Mas quem se preocupa somos nós. Deus trabalha. Quem fica sem saber o que fazer somos nós. Deus age, Deus opera. E em um momento da vida a gente descobre isso. A preocupação foi só minha. Eu sofri aquilo sozinho. Porque mesmo que eu não estivesse vendo, Deus estava fazendo alguma coisa por mim. Nessa primeira semente de 2025, eu quero te lembrar que em algum momento você vai precisar que alguém lhe dê encorajamento. De onde é que vai vir o encorajamento que você procura? De Deus. Mas quem é que Deus vai usar para te encorajar? Pessoas. Está vendo esse irmão que está do seu lado aí? Pode ser essa pessoa. Em algum momento de 2025 você vai precisar de alguém. Isso é vida cristã. Em algum momento eu vou precisar ser encorajado por uma pessoa. Em algum momento eu vou precisar ser aconselhado por uma pessoa. Não tem vida boa vivendo sozinho. Se em 2024 você não teve tempo para os relacionamentos, você não deve seguir em 2025 nessa direção. Priorize relacionamentos em sua vida. Eu disse a vocês e repito, ao longo dos meus 15 anos como pastor de igreja local, diversas vezes foram esses relacionamentos que me encorajaram. Orações, amizades, pessoas que nos tocaram de maneira significativa. Eu e a minha esposa Alcimar poderíamos contar vários exemplos para vocês, da nossa igreja local até a primeira igreja local que nós pastoreamos. Por isso que os relacionamentos são tão importantes. Pastor, eu estou fazendo um projeto para 2025, não vai sobrar tempo para ninguém. Então rasgue esse projeto. Se na sua vida não haverá tempo para relacionamentos, você corre sérios perigos de ficar desanimado antes do meio do ano.
antes do meio do ano, porque ninguém consegue te acessar, ninguém consegue te abraçar, ninguém consegue te acolher, ninguém consegue te chamar para comer um pudim em casa, ninguém consegue ir lá na sua casa comer um pudim. Você já parou para pensar nisso? Às vezes Deus quer me levar lá para consolar você e você não me chama para comer pudim na sua casa? Aí você quer demais também, né? Brincadeiras à parte, esse é um ponto importante da sua vida. Relacionamentos não são secundários, devem ser prioridades na nossa vida. Se você não teve tempo para eles este ano que vem você precisa ter. Tempo de comunhão, tempo de amizade, tempo de refeição, tempo de oração. Deus vai consolar você diversas vezes por meio da vida dos seus irmãos. Eu queria que nós fizéssemos uma oração diferente neste momento. Eu queria que você ficasse ao lado de alguém para orar. Se você é homem, do lado de um homem. Se você é mulher, ao lado de uma mulher, fique em pé. Vamos orar neste momento. Essa é a oportunidade que nós temos para ser resposta de Deus para alguém aqui nessa noite. Eu queria que você não ficasse só. Por gentileza, fique próximo de alguém. Se você não se sentir confortável, pelo menos chega ao lado.